Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar sobre histograma de frequências. Bom, um histograma é uma representação gráfica de distribuição de frequências com dados agrupados. Como assim dados agrupados? Quando nós trabalhamos com variáveis contínuas, nós temos intervalos de classe. Esses intervalos de classe são agrupamentos aí, são dados agrupados. Então, de outra forma de dizer é que quando a gente vai ter um gráfico aí com intervalos, que a variável é contínua, nós iremos usar o gráfico do tipo histograma. Ele é um gráfico formado por um conjunto de colunas retangulares contínuas com bases proporcionais aos intervalos de classe. Então, diferente dos outros gráficos em que as colunas aí elas são separadas, no histograma eles são juntos, são contínuos. A montagem é simples, nós vamos ter o eixo y, né, que é o eixo das ordenadas, onde vai ficar as frequências, relativa ou absoluta. E no eixo das abscissas, que é o eixo x, nós colocamos os intervalos de classe. Então, analisando aqui, vamos ver como ficaria esse gráfico aí dessa tabela que a gente viu. Olha aqui o jeito que fica, pessoal. Então, ó, percebe que as variáveis são contínuas ou elas estão ligadas uma com a outra. Esse daqui é um gráfico de um histograma. Uma coisa que vale ressaltar no gráfico do histograma é esse símbolozinho que nós temos aqui, esse ondulado, esse zigue-zague. Esse zigue-zague ele significa que há um salto na escala de valores, ou seja, nesse trecho na proporcionalidade. Então, nesse caso aí, não tem adolescentes com menos de 48 quilos nessa entrevista que a gente fez. Então, a frequência aí é zero. Então, fazendo um comparativo aqui entre os gráficos, ó, no eixo X, nós temos os intervalos, né? Que começa no 48 e vai até o 54. No eixo Y, nós temos a frequência. Lembrando que no eixo Y eu posso colocar também a frequência relativa, não somente a absoluta. E aí, pessoal, nós temos o ponto médio de um intervalo e o polígono de frequência, que também estão ligados aí aos histogramas. Bom, o ponto médio ele divide o intervalo em duas partes iguais. O cálculo é simples, basta calcular a média em cada intervalo de classe. Soma os extremos e divide por 2. E o ponto médio é interessante a gente lembrar que ele mantém a mesma frequência do intervalo em que ele pertence. Como por exemplo, ó, aqui nós temos o gráfico já com os seus pontos médios. Como que eles foram calculados? Ó, x1, 48 mais 49, dividido por 2, que deu 48,5. O x2, 49 mais 50 sobre 2, dividido por 2, que deu 49,5. O meu x3, somei os 50 mais os 51, que são os extremos aí deste intervalo, dividir por 2, deu 50,5. O x4, somei 51 mais 52, dividir por 2, deu 51,5. É uma média bem simples de ser feita, ó. x5 soma os extremos. Os extremos, 52 mais 53 sobre 2, que deu 52,5. E por fim, o meu x6, 53 mais 54 dividido por 2, que deu 53,5. Então é interessante observar, olha aqui, o meu x1, por exemplo, ele manteve a mesma frequência do intervalo de onde ele veio. A mesma coisa, pessoal, acontece aí com qualquer outro ponto. Ó, o x2 manteve a mesma frequência do intervalo. E assim sucessivamente. O x3 também, ó, ele está aqui no meio, mas ó, ele manteve a mesma frequência do intervalo dele. E aí, pessoal, após nós calcularmos aí os pontos médios, a gente percebe, né, que ele tem uma amplitude, né? A amplitude é a diferença entre um e outro. Nesse caso, a amplitude aqui é igual a 1. Só eu fazer 48 menos 49,5 menos 48,5, qualquer dois valores que eu faça, tipo um xn mais 1 menos um xn, eu vou obter minha amplitude aí, tá?
E aí, partindo dos pontos médios, eu consigo fazer o polígono de frequência, que é a junção dos pontos médios. A questão do polígono de frequência, que tem que dar uma atenção especial, são aos extremos dele. O que acontece? O polígono é uma figura fechada e a gente vai ter que fechar. E se eu ligar os meus pontos médios aqui, ó, vamos fazer a ligação entre eles. Vamos ligar cada um aí, ó. x1 e x2, x2, x3, x3, x4, x4, x5, x5, x6. Percebe que ele não está ainda com o polígono fechado, ok? Para eu conseguir fechar esse polígono, eu vou ter, ó, eu vou fazer o ponto médio de intervalos fictícios. Intervalos fictícios. Como assim fictícios? Que eu vou criar um de ordem inferior e um de ordem superior aí a ele. Então, por exemplo, aqui nesse meu gráfico, eu vou pegar um intervalo fictício onde não tem frequência. Então, no caso, eu pegaria aí o meu 47, que já não tem intervalo, né, que a frequência é zero, e o 48. Eu ia pegar esse intervalinho aí, eu ia calcular o ponto médio dele. E o ponto médio dele é 47 mais 48 dividido por 2, que é 47,5. Então, esse é de um extremo. Estou me referindo a esse extremo, aonde que vai ligar aqui, a parte de baixo. E aí eu vou calcular o outro extremo, que eu vou pegar um outro ponto fictício. Então, eu vou calcular aí. Eu sempre pego um valor que não tem, então vai ser o 54 e o 55. 54 e 55. Eu vou calcular o ponto médio também. 54 mais 55 sobre 2 deu 54,5. Então, o nosso ponto, os nossos extremos aí, vai ser o 47,5, 54,5, onde que eu vou ligar aí com o eixo X. E aí a gente vai obter esse gráfico aqui, ó. Aqui, ó, meus pontos de extremo. 47,5, 54,5. Aqui a única coisa foi que eu tirei as barras. E eu deixei em destaque somente os nossos x1, x2, x3, x4, x5, x6. E aí, né, fazendo um comparativo, ó, olha aqui o meu gráfico com os pontos médios, e aí eu transformei ele no polígono. A única coisa que eu tenho que fazer após calcular os pontos médios são os intervalos dos extremos aqui, que é fazer as médias aí com os intervalos fictícios, mantendo sempre a mesma amplitude aí. Saindo de 1 em 1, pego 1 a mais ou 1 a menos. Se 2 em 2, a mesma coisa. E agora a gente vai fazer um exemplo prático, mexendo aí um geralzão sobre histograma, ponto médio e o polígono aí das frequências. E aí o nosso exemplo fala o seguinte: construa o histograma e o polígono de frequência absoluta das distribuições a seguir. Então ele está com a frequência absoluta, é só eu manter aqui, né? A gente sabe que a nossa frequência absoluta aí é o número de alunos. Então ele já deu os intervalos, né? Olhando aqui para esses intervalos, a gente já sabe aí que a amplitude, né, é de 4, né? Vai de 4 em 4 números. Então esse daqui já está até pronto. Então a gente vai construir primeiro o nosso histograma. Então é importante a gente ter sempre em mente os intervalos. Então ele vai começar no 152. Então eu vou partir aqui para outra lousa e vou fazer já os dois eixos, né? E vou colar esse desenho aqui, esse nossa tabela, para a gente começar a montar o histograma. E aqui, pessoal, já temos aí a nossa tabela, né, para a gente consultar. E eu já fiz o eixo X e eixo Y. Eu acho que está um pouquinho torto, né? A gente já arruma ele. Acho que tá bom assim. Qualquer coisa eu dou uma pausa aqui e já volto com ele arrumadinho. Pronto, voltei aqui e dei uma arrumada nele.
Agora, pessoal, eu vou ter que marcar os meus intervalos de frequência. E aí entra uma questão importante que a gente manter uma certa simetria. Eu, particularmente, olhando para esse gráfico, ainda que ele tenha valores que vão até os 60, eu vou fazer ele de 5 em 5. Então eu vou 5, 10, 15, 20, 25 até os 60. Vai ficar um pouco grande, mas eu prefiro para fazer a visualização melhor. Vocês podem ir de 10 em 10 que não tem problema também, tá? Então eu já volto aqui com as marcações de 5 em 5. Então tá aqui, pessoal, já fiz umas marcações para facilitar para mim. Isso no caderno, papel quadriculado, fica bem mais tranquilo do que aqui pelo aplicativo, que eu não tenho muitas funções de quadricular, então as linhas não ficaram também tão perfeitas, mas eu fiz de 5 em 5. E aí a gente vai começar a montar o nosso gráfico. Então a primeira coisa é o nosso intervalo aí de frequência, né, pessoal? Ele vai ter início no 152. Então quer dizer que antes do 152, as frequências eram vazias. Ó. Então eu faço aquele zigue-zague. Aí partindo daí já posso marcar ó, do 152 até o 156, do 156 até o 160, do 160 até o 164, do 164 até o 168 e do 168 até o 172. Tomara que caiba aqui, do 172 até o 176. Eu vou ter que arrumar aqui, fazer uma projeçãozinha aqui. E do 176 até o 1180. Beleza, fiz aí. Só finalizar aqui. A gente conseguiu. E agora é só subir aí as frequências, né? Então eu vou subir a minha frequência aí do 152 até o 100 até o 10. Opa. E aí eu tenho o primeiro histograma. A segunda vai até o 25. E aí, pessoal, desculpa se ficar um pouquinho torto. A minha próxima, que é do 160 ao 164 até o 30. Eu preferi fazer de 5 em 5 para ficar mais fácil para os intervalos picados, tá, gente? Do 164 ao 168 é o 40. Do 168 até o 172 é o 60, que é o meu ápice aqui. Do 172 até o 176 é o 18. A gente vai colocar o 18 perto do 20 aqui, ó. Ver se vai dar certo. Deu certinho. A gente vai considerar o nosso 18. Fiz basicamente o 19, né? Mas tudo bem. 18 é mais ou menos aqui, eu acho. E por final, nosso último intervalo, que é do 176 até o 180, é o 15. Com um pouquinho torto. Pronto. Pessoal, era para ter ficado todos os lados dos intervalos iguais, tá? Eu vi que esse meu último ficou parece um pouquinho mais apertado. Mas tá pronto. Eu desenhei o meu histograma aqui. Agora, pessoal, a gente vai fazer... eu vou calcular os pontos médios desse histograma para eu poder fazer o meu polígono, tá? Então eu vou pegar esse gráfico, vou jogar para nossa próxima página e a gente vai já calcular e vai tentar ir marcando já em cima dele, tá? E agora, pessoal, eu vou calcular os meus pontos médios aí, x1, x2, e aquele mesmo esquema, é só fazer a média, ó, 152 mais 156
dividido por 2 dá 154. O x2, pega o intervalo 156 mais 160 e divide por 2, vai dar 158. E aí, pessoal, vou dar uma pausa aí, vocês pausem e a gente já volta com todos os intervalos calculados para a gente confirmar. E aqui, pessoal, fiz os cálculos aí de todos eles, né? E consegui chegar aqui nos meus pontos x1, x2, x3, x4. Agora a minha questão é só marcar eles aqui. x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Lembrando, né, pessoal, que não estou seguindo uma métrica tão rigorosa aí, né? E aí eu vou calcular os meus extremos. Então, o meu extremo deste lado aqui é o meu 152 mais, agora eu tiro o valor da amplitude, eu tiro 4, então vai dar 148 por 2. Então, o meu extremo aqui é o 150. Então, agora eu vou apagar aqui e vou marcar o 150, que é de onde que vai sair o meu polígono. E a mesma coisa eu vou fazer para o meu outro extremo, que vai ser aqui. Eu pego 180 mais 184 e divido por 2. Vai dar 182. Então, meu outro extremo aqui é o 182. E agora, para eu construir o meu polígono, basta eu ligar as regiões aí, os pontos. Então, ó, extremo com x1, com o x2, com o x3, com o x4, com o x5, com o x6, com o x7 e com o meu último extremo. A região aqui de dentro é a nossa, é o nosso polígono de frequências aí que nós queríamos. E é isso, pessoal. Por hoje é isso. Obrigado e bons estudos.